Bom, então o tema de hoje é benfeitores anônimos, tá ok? Então essa palestra eu montei há alguns anos atrás, antes da pandemia, obviamente, que agora eu só estou repetindo, estou sem vergonha. E quando a gente monta a palestra, tudo, né, várias literaturas, uma palestra que eu assisti, acho que do Haroldo, que me inspirou, e a gente vai pegando vários textos para constituir aqui uma concha de recados. Então, como a gente tem agora menos tempo, então eu vou tentar reduzir, né? Quer dizer, eu vou reduzir a palestra tirando algumas partes. Bom, então sobre os benfeitores anônimos. Eu começo com o livro Caminhos da Luz, do Emmanuel, que diz o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, aqui esse trechinho que Emmanuel nos coloca é que existem espíritos elevados, né? E que tudo que há aqui na Terra são dirigidos por essas entidades. Então, essa legião de espíritos crísticos, no qual, sob a orientação de Jesus, né, que é o nosso governador planetário, que recebe as ordens diretamente de Deus, né, foram os escultores aqui do nosso planeta desde a sua origem. Então, foram eles os responsáveis por arquitetar tudo que aqui a gente visualiza, né? Preparar essa terra para nos receber. Então, Deus não criou tudo isso que a gente vê, né, através das mãos de Jesus, desses espíritos crísticos, e isso ficou abandonado, não. Cada detalhe que aqui habita ainda é cuidado, né, por esses espíritos superiores que dirigem aí o que eles chamam, né, que são eles espíritos que trabalham aqui na Terra, os obreiros da Terra. Entre eles encontram-se os espíritos elementares, né? E aí, lá no livro Atualidades do Pensamento Espírita, pelo espírito Viana de Carvalho, psicografia do Divaldo Franco, ele vai dizer o seguinte, que os elementares, esses espíritos elementares, encontram-se em toda parte, na superfície da Terra, na atmosfera, nas águas, nas profundidades da subcrosta, junto ao elemento ígneo, invisíveis aos olhos humanos, executam infadigável e obscuramente um trabalho imenso nos mais variados aspectos, no reino da natureza, junto aos minerais, aos vegetais, aos animais e aos homens. Então, observem que o nosso planeta, ele é cuidado em todos os quesitos, né? Então, ele coloca aqui mineral, vegetal, animal e os homens. E as entidades que cuidam disso, né, são todos os seres conscientes, né, da sua evolução e que querem trabalhar, desejam trabalhar. E entre eles estão esses espíritos elementares, né, que estão numa fase intermediária entre já não vão reencarnar mais como animal e também ainda não chegou no hominal, que é ser humano. Então, eles estão nessa fase intermediária e estão em processo evolutivo. E eles recebem ordem dos espíritos superiores. Então, a gente pode ver um exemplo disso para quem leu o livro Nosso Lar ou para quem assistiu o filme. O André Luiz, depois de um tempo lá no Umbral, foi para o Nosso Lar, aí ele recebe o benefício aí de vir visitar a Terra e os seus entes queridos. E ele encontra, então, a esposa casada
E esse marido, atual marido da ex-esposa, ele está doente, adoecido. E aí ele pede ajuda, ele ora pedindo ajuda ali para os espíritos e a Narcisa vem ao seu encontro ali e vão à natureza para orar. E aí ele relata no livro, e acho que essa parte, como eu li o livro e vi o filme, eu não sei quando está em um, quando está no outro, acho que está nos dois, nessa parte. Ele aparece umas entidades que ele não consegue identificar, né? Ele não identifica como um espírito de luz. E aí a Narcisa fala, são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Né? Então eles vão à natureza, eles pegam uma porção ali e entregam para colocar na água para aquele doente se curar. E ele se cura. Né? E aí, lá no livro Saúde de Miramês, né, ele traz várias passagens falando dessas entidades. Então, eu vou trazer algumas só para a gente ter noção de como é a dimensão, gente, desse cuidado do nosso planeta. E por que isso, né? Porque muitas vezes a gente se sente só, não é? Mas a gente nunca tá. Então, no livro Saúde, no capítulo que fala sobre o ar, o Miramês, ele dita, né, para escrever o seguinte, que luminares da espiritualidade superior controlam os ventos e trabalham na purificação do ar, em relação ao ar. No capítulo que fala sobre a luz, Miramês, ele diz o seguinte, que ele relata ter assistido um espírito altamente educado na ciência das luzes controlar 2 raios, como se os 2 brincassem de viver. O espírito retardava a incrível velocidade, indicava com as mãos onde eles deveriam penetrar. Via expirar um tipo de plasma com todas as características de vida e cores encantadoras em profusão, e devolver às mãos do operador um elixir, o que poderíamos chamar de elixir da vida. Elixir é um preparo, uma poção, né? Então, ali, essas entidades direcionando até onde esses raios vão cair aqui na Terra. No quesito da água, lá também nesse mesmo livro, Saúde de Miramês, ele fala em especial sobre os mares. No que diz a milhares de espíritos que trabalham no mar, comandando suas águas, removendo periodicamente os tesouros fluídicos nela depositados para que circule a vida em todas as suas divisões, e muitas missões diferentes objetivando a harmonia entre as criaturas. E escreve com as seguintes palavras: se os homens pudessem ver com os olhos físicos o imenso trabalho realizado dentro da atmosfera dos oceanos, ficariam maravilhados com a grandeza e a bondade do Senhor, que de nada esqueceu para o bem-estar dos seus filhos. Então, até aqui, gente, a gente vai tomando a dimensão de como é esse cuidado. De como é esse cuidado. Dirigido, né, pelos espíritos crísticos, esses espíritos elementares, eles é um trabalho constante em todos os quesitos daqui da Terra. E tudo isso para quem, gente? Para nós. Para a nossa sobrevivência aqui na Terra. Então, esses são os cuidados indiretos que a gente recebe. E aí, a gente vai pegar lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 26, que diz o seguinte: olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem os celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não valei vós muito mais que elas? Né? E aqui a gente não tem a dimensão, muitas vezes a gente não tem a dimensão desse cuidado, né? Que está em todas as áreas, Os animais, né, não trabalham e estão sendo alimentados aí pela natureza, com orientação, provavelmente,
desses espíritos elementares, desses espíritos responsáveis pelos animais. Então, a gente vai ter essas entidades que são responsáveis pelo ar, pela água, pela terra, pelos minerais, pelos animais, e cada um de nós também vamos ter. A gente vai ter os espíritos responsáveis pela nação, pela família, né? Tem até os do bairro. Cada um de nós temos uma orientação espiritual. E aí, lá no Obras Póstumas, né, Kardec ele escreve que os espíritos eles são os agentes da potência divina, constituem a força inteligente da natureza e concorrem para a execução dos desígnios do Criador. Então, os espíritos, gente, encarnados e desencarnados também, porque a gente também somos espíritos, né? Nós somos os obreiros de Deus. Então, na espiritualidade, existe toda uma hierarquia onde essas entidades são dirigidas e cada um tem um trabalho a ser executado. Aqui na Terra, os homens, né, a ajuda que a gente recebe do alto é através das mãos dos homens. Então, a gente precisa ajudar uns aos outros, né, porque esse é um trabalho também executado pela espiritualidade, de nos intuir, nos orientar, muitas vezes, para ajudar uma pessoa. Então, eu me lembro um relato do Divaldo Franco, num dos vídeos dele, que uma senhora chegou para ele lá na fila pedindo dinheiro. E ele, não tem. E aí vem a Joana, dá o dinheiro para ela. Não, mas eu não tenho. Mas fulano deve ter, que era para pedir. E aí, e ele estava meio resistente em dar essa ajuda para ela, mas no fim ele deu. E aí, depois a Joana explica que aquela mulher estava com uma necessidade real, né? Precisava pagar as contas dela, que ela não tinha dinheiro, e que ela tinha sido inspirada a ir procurar por ele, por Divaldo. Né? Porque Jesus, que ficou comovida com a sua oração, ele falou, né? Quem que é a pessoa mais próxima ali que poderia ajudar? O Divaldo. E ele estava recusando um pedido de Jesus. Então, gente, é difícil. Não é fácil, não. Porque muitas vezes a gente tem intuição, eu podia fazer isso, mas a gente não sai muito da nossa zona de conforto, da nossa comodidade. Né? Então, que a gente esteja atenta às nossas intuições, né? Essas orientações, porque aqui na Terra somos nós que fazemos um pelos outros. O que a espiritualidade consegue nos proporcionar? Um alívio para a nossa dor, né? Uma orientação que nos traz uma compreensão maior para superar as nossas dificuldades. Entretanto, o apoio material das pessoas é importante. Também, porque muitas vezes é algo prático aqui na Terra que precisa ser feito. Né? Às vezes é um prato de comida, às vezes, sei lá, sempre vai ter algo que a gente possa fazer pelo outro. Mas não nos esqueçamos que a espiritualidade, ela sempre estará junto da gente. Tem uma outra passagem que eu trouxe, inclusive, quarta-feira, lá do livro do Lindos Casos de Bezerra de Menezes, em que Bezerra acorda numa manhã e não tinha nada na despensa para comer. E ele sai para trabalhar simplesmente dizendo para a esposa, vamos confiar em Deus. Vamos confiar em Deus. E ele vai. Quando ele volta para casa, ele não tinha conseguido dinheiro para comprar nada, né? E aí ele chega, a mulher fala, mas por que você comprou tanto? Achou estranho, né? Porque eu não comprei nada, hoje ninguém pôde pagar, porque ele só cobrava de quem podia pagar. E a despensa estava cheia, porque logo depois que ele saiu, uma carroça de alimentos chegou em sua casa. Que alguém foi entregar porque foi beneficiado por ele, né?
e recebeu a intuição do alto para ajudá-lo naquele momento. Então, veja como que as coisas, né, funcionam. Aquele ser humano que foi entregar aquela carroça ouviu, né, a intuição de ajudá-lo naquele momento e foi levar aquela alimentação. E é assim que as coisas funcionam. Muitas vezes a gente se desespera diante de uma dificuldade, mas a gente tem que confiar, né? Que muitas vezes a gente vai, se a gente estiver mais atento, a gente vai sentir esse auxílio, porque isso é uma grande dificuldade nossa, né? Muitas vezes a gente não consegue perceber o quanto estamos sendo ajudados. Muitas dessas vezes a gente se sente só, a gente se sente abandonado. Mas oremos e que a oração será o quê? Um abraço do alto a te dizer, você não está só. Você não está só. E aí, então, agora, gente, eu vou ler um trecho que eu amo. Uma das partes mais lindas, no meu ver, aqui do Livro dos Espíritos, que é a questão 495 do Livro dos Espíritos, que pergunta o seguinte: o espírito protetor abandona por vezes o seu protegido quando este se rebela diante das suas admoestações? Então, se vocês puderem depois ler a questão 495 com cuidado, fazendo uma reflexão sobre o que está aqui, é um texto maravilhoso. Eu vou ler, comentar só algumas coisas, porque a gente não tem muito tempo, tá bom? Então, nesse capítulo, ele vai dizer o seguinte: afasta-se quando sabe que serão inúteis aos seus conselhos, por ser mais forte a vontade do seu protegido em submeter-se às más influências. Então, aqui, gente, os nossos guias, os nossos mentores, ou nossos anjos da guarda, como a gente quiser nomear, né? Eles vão se afastar da gente para respeitar os nossos desejos, nossa influência. Os espíritos de luz, os espíritos elevados, eles não agridem a nossa, não nos impõem nada. O nosso caminhar, a direção para a qual a gente vai, é escolha nossa. É nossa escolha. Por mais que a gente vá por um caminho equivocado, né, e ele se distancie, assim que a gente chama, ele estará lá, ao nosso lado. Né? Mas sim, ele se afasta para respeitar o quê? As nossas escolhas quando a gente, né, deseja aí estar com as más companhias. Vamos dizer assim. Então, não obstante, não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que lhe fecha os ouvidos. Ele volta assim que chamado. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e doçura, a dos anjos da guarda. Pensar que sempre tem ao seu lado seres que lhe são superiores, que estão sempre ali para aconselhá-los, sustentá-los, ajudá-los a escalar a montanha escarpada do bem, que são amigos mais firmes e mais devotados que os mais íntimas ligações que possam encontrar sobre a terra. Não é uma ideia bem consoladora? E como é, né, gente? E como é. Nós, muitas vezes, na condição de mãe, né, e de pai, a gente acredita, né, e isso é pregado no senso comum, que é um amor mais puro. É claro que ele realmente é com exceções, a gente sabe que há exceções por conta, senão não teria tanta criança no abrigo, né? Enfim, mas é o amor que mais se aproxima do amor de Deus, esse amor mais elevado. E mesmo assim, o nosso amor ainda é
um amor com um certo apego, né? Com umas certas doses aí de egoísmo. O amor dessas entidades, gente, dos espíritos de luz, né? Porque os espíritos que estão em processo de evolução, eles também, obviamente, devem ter aí alguns desvios. É muito mais forte qualquer relação que a gente possa ter aqui, inclusive a de mãe com filho. Então veja como somos, né, amados, como somos amados. Agora a questão é como nós nos sentimos, né? Será que a gente está sentindo esse amor? Essa que é a questão. Porque às vezes não chega até nós. E não chega até nós, né? E aí é um processo de autoanálise. Né? Por que não está chegando até nós? Por que nós não estamos nos sentindo acolhidos pela espiritualidade? Né? Onde que está o nosso olhar? Onde nós estamos direcionando o nosso olhar? Então, um exercício, gente, que eu acho importantíssimo para a gente começar a sentir um pouquinho mais essa proteção do alto é, todos os dias, pensar em pelo menos alguma coisa para agradecer. O exercício da gratidão. Porque, por exemplo, quando a gente bebe água, um copo de água, vocês já se imaginaram quanto que tem por trás daquele copo de água? Quantas pessoas já trabalharam para que aquela água esteja limpa ali para eu beber? Então, existe um monte de gente, né? Começando lá da espiritualidade, né? Que a gente acabou de falar do trabalho da espiritualidade, e dos obreiros aqui da terra, para que aquela água, ou aquele prato de alface, de plantar, de colher, de levar para o mercado, até chegar. Quantas mãos não trabalharam para que aquele alimento chegue no nosso prato? Então, o exercício da gratidão diário, entendendo que muita gente trabalhou para poder você ter aquilo ali, é um exercício, gente, que a gente pode, um pouquinho, né? Se sentir aí, cuidado por alguém. E como há trabalho aí nesse mundo, né? Porque a gente não vive sozinho. A gente não consegue viver sozinho. Por mais que a gente more sozinho numa casa, por trás daquilo tem muitas mãos ali. Né? Então, que a gente possa sentir, né? Esse abraço acolhedor, não só da espiritualidade, mas que a gente possa reconhecer também essas outras mãos que nos auxiliam para a gente estar aqui hoje. Então, o exercício da gratidão, acho que é o que mais vai conseguir nos fortalecer. Vamos ver onde que eu parei aqui. Eita. Esses seres estão por ordem de Deus, que os colocou ao seu lado. Ali estão por seu amor e cumprem junto a todos uma bela, mas penosa missão. Sim, em qualquer parte onde estiveres, lá estarão eles. Nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão. Nada os separe desse amigo que nos podem ver, mas do qual a sua alma sente os mais ternos impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Se conhecessem melhor essa verdade. Quantas vezes ela os ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes os salvaria dos maus espíritos? Mas, no momento decisivo, esse anjo do bem terá de dizer-lhe: eu não te avisei disso? E não foi feito. Não lhe mostrei o abismo? E nele precipitaram-se. Não fiz soar em sua consciência a voz da verdade, abafadas pelos conselhos da mentira? Interrogai os seus anjos da guarda. Estabeleçam com eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Só fazendo uma pausinha aqui, de vez em quando nossos mentores, nossos guias têm que puxar um pouquinho a nossa orelha, né, gente? Precisa? E como precisa?
Porque muitas vezes a gente se encontra numa situação difícil e a gente quer o quê? Eu não recebi ajuda. Ainda a gente teme dizer, ai, por que não me ajudaram? Por que nesse momento... Não, gente, a gente recebe sim. Nós é que não damos ouvidos. Muitas vezes a gente se fecha no nosso orgulho, no nosso egoísmo, e a gente não dá ouvidos aos nossos mentores. Então, que a gente possa orar, mas essa oração tem que ser de coração, com sinceridade. Porque se a gente orar, né, com fixação naquilo que a gente quer fazer, ou ainda com revolta no coração, a gente não consegue esse acesso. Não é porque a gente está fazendo o Pai Nosso, o Ave Maria, ou que a gente vai conseguir ter esse acesso. Então a gente tem que realmente se desarmar para fazer a nossa oração. Tirar toda a nossa armadura aí para poder humildemente conversar com Deus. Então a gente pode até falar uma conversa, né? Ter uma conversa com sinceridade aí. E aqui, ó, não pense em nada lhes ocultar, pois eles são os olhos de Deus e não há como enganá-los. Então, muitas vezes, acho que esses espíritos conhecem nós melhor do que nós mesmos. Né? Tem muita gente, nós ainda tentamos nos enganar, né? Ah, eu não sabia. Ah, sabia. Né? Sabia, sim. Considerem o futuro. Procure avançar nessa vida e suas provas serão mais curtas, sua existência mais felizes. Vamos, homens, coragem. Rejeitem. Gente, eu tô com dificuldade por causa da visão mesmo, tá? Eu resolvi vir de lente. Rejeitem uma vez por rejeitem de uma vez por todas os preconceitos e as segundas intenções. Adentrem em um novo caminho que se abre e perseverem. Sigam os seus guias. Não pode lhes faltar objetivo, porque esse objetivo é o próprio Deus. Aos que pensam que é impossível a espíritos verdadeiramente elevados se restringirem a uma tarefa tão laboriosa e constante, diremos que influenciamos as suas almas, mesmo estando a milhares de léguas de distância. Para nós, o espaço não existe, e mesmo vivendo em outro mundo, conservamos essa ligação mútua. Então, esses espíritos crísticos, né? O próprio Jesus nos deixou a mensagem de que estaria conosco até o final dos tempos. Então, eles nos ouvem, né? Nos influenciam, mesmo estando a milhares de léguas de distância, porque a gente não tem noção de como que isso funciona, porque a gente ainda é muito limitado. Mas que a gente recebe o auxílio que eles nos ouvem. Acabei de citar o exemplo do Divaldo Franco aqui, da história da mulher que orou. Jesus se comoveu. Buscou na região qual a pessoa que poderia de fato ajudar aquela mulher. E ela foi intuída para estar lá. E é assim que funciona, gente. É assim que funciona. Então, que a gente possa confiar em Deus e nós não podemos abandoná-los. Porque a gente não é abandonado. Mas eles vão respeitar nossas escolhas. Porque eles sabem que, cedo ou tarde, uma hora a gente retorna à casa do pai. Né? Como diz a parábola do filho pródigo. A gente pode querer viver essa vida à nossa maneira. Uma hora a gente vai voltar para a casa do pai. Porque essa é da lei, a lei do progresso. Cedo ou tarde, um dia será esse arcanjo também. Né? Então, eles não têm pressa, porque eles sabem. A questão é nós. O quanto a gente está com pressa ou não de seguir esse caminho reto, né? E não se desviar.
E aí vai depender da gente mais do que deles. E para isso, minha gente, precisa muita autoanálise, né? Precisa de muita autorreflexão. Muita autorreflexão. E aí é o que eu comentei na palestra de quarta-feira. É uma balança que a gente tem que ver como que a gente está balançando. Porque nessa balança tem as questões materiais, as questões espirituais. Qual que é o peso que nós estamos dando para cada uma delas? No meu dia a dia, a balança da material, que a gente acorda tendo que comer, a gente acorda tendo que trabalhar, pagar conta, mas tudo isso que a gente faz no nosso dia a dia, nossa alma, nosso espírito está ali acompanhando cada passo. Qual que é o olhar que a gente dá para cada uma dessas atividades? Qual que é o sentido que nós estamos dando para cada uma dessas atividades? Por quê? Por exemplo, um médico que vai fazer uma cirurgia, né? Eu posso ter aquele que faz pelo dinheiro e ele só vê aquele órgão e vai fazer o que tem que fazer. Eu posso ter um médico que não, ele entende aquilo como uma vida, um ser humano. Ele entende a missão espiritual dele naquela atuação. Entende? Então, é o mesmo trabalho, mas com olhares totalmente diferentes. Um está pensando nos benefícios materiais que ele vai receber. O outro, na vida que ele quer salvar. Como Bezerra de Menezes, né? Ele cobrava somente e ninguém podia pagar. Não estou falando para a gente fazer isso. Não, cada um é cada um. Entretanto, Bezerra de Menezes, ele tinha perfeita clareza da proposta de vida, que a verdadeira vida é a vida espiritual. Ele tinha extremamente clareza. Né? Então, essa balança para ele, não que ele era irresponsável com as coisas materiais, não. Mas ele tinha essa balança equilibrada, sabendo que ele estava aqui para servir, para aprender a amar, para se aproximar cada vez mais do Cristo no seu processo evolutivo. Nós ainda estamos pensando, né, em ter, em obter. E aí, nessa balança, gente, como é que está ficando aí a questão espiritual? Como que está o nosso olhar? Para que nós estamos se voltando? Novamente, né? Tudo isso é uma autorreflexão que nós temos que fazer. Tudo isso é uma autorreflexão. Acho que já está acabando o tempo, gente. Aqui continua o textinho. Acho que dá para terminar de ler rápido, né? Desfrutamos de qualidades que não podem compreender, mas estejam seguros de que Deus não lhes impõe uma tarefa acima das suas forças e nem os abandonou sozinho na terra, sem amigos ou sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido por quem vela, como um pai vela por seu filho. Sente-se feliz quando o vê no bom caminho, chora quando seus conselhos são desprezados. Não temam fadigar-nos com suas questões. Permaneçam, ao contrário, sempre em contato conosco. Serão mais fortes e mais felizes. Então não há pergunta, né, que os aborreça. Eles sabem a nossa ignorância, né? Somos ainda crianças espirituais. São essas comunicações de cada homem com seus espíritos familiares que fazem médiums a todos os homens, médiums hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde, propagando-se como um oceano sem bordas, fazendo retroceder a incredulidade e a ignorância. Então, a gente acha que a gente considera a mediunidade só aquele que tem uma mediunidade ostensiva, mas não. A gente consegue sim, né, ser intuído aí pelos nossos mentores e por isso somos considerados médiuns, né? Homens instruídos, instruam. Homens de talento, eduquem seus irmãos. Não sabem que a obra assim realizam, a do Cristo, a que Deus lhe impõe.
Porque Deus teria lhe dado a inteligência e a ciência, senão para partilhar com seus irmãos, para fazê-los avançar no caminho da ventura e da eterna bem-aventurança? São Luís Santo Agostinho. Aqui no final ele está falando para a gente ajudar uns aos outros, né? Então, se a gente tem a inteligência, a ciência, que a gente possa compartilhar com os nossos irmãos. E aí, vamos ver se tem aqui, só tem uma finalização aqui. Então, gente, vamos agradecer a Deus por todo o cuidado que nos é ofertado, que se refere, né, desde o ar que a gente respira, da água que a gente bebe, dos alimentos, de tudo que há na Terra. Que a gente possa ter esse olhar desse universo e compreender o quanto somos beneficiados pela espiritualidade. Né? E que todo esse trabalho não é só do plano espiritual, mas depende dos homens também, fazer uns para os outros. Ok? Que assim seja, gente.